Boa noite, gente. Vocês estão me ouvindo direitinho? Só esperar aqui mais um pouquinho o pessoal entrar. Bom, enquanto o pessoal vai entrando, nós somos alunos aqui da Escola Técnica Estadual do Cícero Dias, fazemos um curso de multimídia e essa live que a gente está produzindo hoje é da disciplina Criação de Audiovisual para a Web. Então, todas as quartas-feiras a gente, junto com a orientação da nossa professora Amanda, a gente está fazendo essas lives e hoje o nosso tema é autismo no ambiente escolar. E a gente vai conversar um pouco sobre isso. Estou só esperando aqui os meninos que vão apresentar junto comigo também, meus colegas, para poder... Oi, boa noite. Deixa eu assim. Olá, gente. Boa noite. Estão me ouvindo? Oi, boa noite. Oi. Sim. Então, gente, para a gente já ir começando, nós vamos, como eu já falei, nós vamos falar um pouco sobre autismo no ambiente escolar, né, os desafios e os avanços também que a gente está vendo. Para isso, nós trouxemos uma convidada bem especial, a Érica, que já está aqui. Vou até pedir para ela enviar aqui o convite para poder aceitar, que a gente já vai começando. Vai ser uma conversa bem interessante. Bom, enquanto eu espero que ela entrar, Boa noite. Boa noite. Boa noite, Érica, tudo bom? Tudo bom? E com vocês? Tudo bem. Tudo certo. Gratidão pelo convite. Nós que estamos muito honrados por receber você. Muito obrigada por ter aceito. Sim. A gente vai começar. Deixa eu só aceitar. Ao vivo, gente, acontece. Meus perrengues aqui. Eu estou tentando aceitar aqui o pedido do nosso colega Cláudio, mas não está pegando. Faz parte dos nossos atravessamentos tecnológicos. Acontece. Acontece com todo mundo. Acontece com todo mundo. O Will, meu colega, entrou na live. Gratidão, Will. Nesse... Não tá pegando. Os meus que estão entrando, amo todos. É uma temática bem pertinente e importante a gente trazer, no sentido da gente desmistificar, né? Isso, né? A gente ampliar esses horizontes de conhecimento, a gente derrubar algumas barreiras, né? Porque existe ainda muito preconceito velado e não velado, explícito e não explícito.
de todas as formas possíveis, e muitos desses preconceitos acontecem por falta de conhecimento. Verdade. É verdade. Mas enquanto... Trazer o conhecimento, né, Sim, é importante nesse processo. Exatamente, é sempre importante. E em todos os processos, não é só no autismo, não. Em todo o processo humano, o conhecimento é necessário. Mas vamos esperar a Claudson entrar. Cláudio, seu amigo, cadê você? Bom, eu tô com uma dificuldade aqui em aceitar ele de volta. Eu tô apertando aqui, mas não tá pegando. Não sei se deu uma travada. Enfim. Infelizmente, eu não tô conseguindo trazer ele de volta pra live. Eu tô apertando aqui, mas não tá funcionando. Mas vamos dar continuidade. Sim. Vamos começar. Então, novamente, boa noite para vocês que estão aqui nos assistindo. Como eu já falei, né, somos do curso técnico aqui de multimídia e essa produção da disciplina para criação de audiovisual para a web. E estamos com a nossa convidada aqui, Érica, muito especial, e que vai conversar um pouco com a gente sobre justamente essa questão do autismo nesse ambiente escolar, né, que é um assunto bem importante. E para a gente poder abrir a nossa live, né, inclusive esse mês foi comemorado, né, o Dia do Internacional, perdão, foi comemorado o Dia Mundial da Conscientização do Autismo, né, que está até aqui azul atrás, a paredinha, já para a gente trazer esse clima mesmo. E é um assunto bem importante. Para a gente começar, eu gostaria que a Érica primeiro se apresentasse, falasse um pouco da formação dela, do trabalho dela, para a gente começar. Vamos lá. Meu nome é Érica Varela, sou psicóloga, atuo com autismo faz 5 anos. Comecei a minha trajetória com autismo no ambiente escolar, inclusive. Minhas primeiras experiências e até as experiências atuais circundam esse ambiente escolar. Fora isso, eu também tenho experiência em atendimento domiciliar, atendimento clínico, atendimento de psicoterapia voltado para esse público infantil também, de crianças com atraso de desenvolvimento. Faço pós-graduação em clínica analítica comportamental infantil, recursos terapêuticos baseados em ABA, que é a análise do comportamento aplicada, que é uma das estratégias de intervenções comportamentais a que possui eficácia comprovada cientificamente com o autismo. E fora outros cursos que eu já fiz, como de acompanhante terapêutico escolar, eu fiz curso de teórico prático de análise do comportamento. Enfim, eu estou nessa área já faz esse tempinho aí e tem algumas considerações importantes que eu posso trazer a título de reflexão mesmo, sabe? Para que a gente possa refletir sobre essas crianças, sobre essas famílias também. Verdade. Bom, para a gente poder começar, né, assim, acho que a pergunta mais importante é a gente realmente entender o que é o autismo, né? O que seria o autismo, como que a gente identifica, como que a gente sabe, para poder a gente entender, né? Começar a entender o que é. Perfeito. O autismo é um transtorno complexo do neurodesenvolvimento, que ele apresenta os primeiros sinais na infância. Há casos recentes de apresentação dessa sintomatologia, obviamente com o avanço da ciência, né? Essa descoberta está começando a ser feita na vida intrauterina, por causa desse anseio desse diagnóstico precoce, porque esse diagnóstico precoce colabora para um prognóstico, para uma evolução de quadro do transtorno do espectro autista eficiente, eficaz. Então, a gente consegue trazer respostas não digo mais rápidas, mas mais assertivas, quando o diagnóstico é feito precoce.
Então, como eu disse, o transtorno do neurodesenvolvimento é um transtorno poligênico, ou seja, ele não existe um único gene responsável pelo seu desenvolvimento. Ele é um transtorno multifatorial, depende de múltiplos fatores que vão desde ambientais a cognitivos, né, a genéticos, a hormonais, enfim, existem inúmeros fatores que contribuem para esse diagnóstico. Ele é prevalente no sentido de que, alguns anos atrás, a prevalência era de casos de autismo, de diagnóstico de autismo em crianças do sexo masculino. Existia uma hipótese para isso, que era um gene específico que justificava a causa desse diagnóstico ocorrer mais no sexo masculino. Porém, hoje, com os estudos, com o avanço da ciência, com o avanço da medicina, enfim, a gente já começa a perceber que a prevalência não é tão somente no sexo masculino. O sexo feminino, crianças, meninas, estão vindo com um número significativo de diagnósticos. E isso traz um novo cenário para a gente também que estuda isso, né? Ele é um transtorno sistêmico, porque ele não só afeta o sistema nervoso central, como também outras regiões do organismo, né? Tem questões aí que tratam de questões hormonais, questões sensoriais, e por aí, se a gente for elencar tudo, a gente passa a live aqui falando só nisso. É um transtorno que é incurável. O transtorno do espectro autista, ele não tem cura, ele tem remissão na sua sintomatologia, ou seja, um autista que ele é hierárquico, o transtorno do espectro é hierárquico, ele é baseado em 3 níveis, nível 1, 2 e 3, né? Na escala de diagnóstico de severidade, ele é dividido dessa forma hierárquica, e dentro dessa hierarquia, ele não é incurável, porque uma vez diagnosticado com TEA, sempre terá TEA, certo? Porém, contudo, todavia, dentro desse nível hierárquico, dentro desses 3 níveis, você varia do nível mais severo para o nível menos severo, de acordo com os tratamentos que são feitos multiprofissionais. São várias especialidades que trabalham de forma incisiva para que haja essa remissão dessa sintomatologia, e não só a remissão desse quadro aí, dessa hierarquia que a gente possa pensar, mas também de uma adequação funcional dessa criança para uma sociedade, porque essa criança vai crescer, essa criança vai ser adolescente, vai ser adulto, então a gente precisa trazer funcionalidades para que essa criança consiga conviver com a maior normalidade possível dentro das suas limitações do espectro. Verdade. Existe até o PEI, né? O Plano de Ensino Individualizado, que é justamente voltado para trazer essa... O Plano de Ensino Individualizado, o PEI, ou o PDI, né? Pode ser configurado também da mesma forma, que é o Plano de Desenvolvimento Infantil. Ele é um plano que ele é feito no âmbito escolar, que traça, diante dos déficits da criança, daquilo que a criança precisa adquirir, tanto pedagogicamente como no comportamento. Ali vai ser traçado na escola como objetivos a serem cumpridos e a serem alcançados. Né? E o plano de ensino individualizado não apenas se resume à escola. Apesar de que nosso assunto hoje é escola, mas eu vou trazer algumas considerações a respeito da escola também, mas eu acho importante falar sobre isso, porque envolve o autismo de uma forma geral. O PEI não é um documento exclusivo da escola, né? É um documento que ele pode ser um pouco generalista, no sentido de que outras especialidades podem usar esse mesmo documento para ensino de habilidades a serem adquiridas. Por exemplo, se eu preciso ensinar que no PEI eu preciso ensinar a criança a sentar, por que só vai ser feito na escola? Se eu posso fazer em outros âmbitos também de convivência dessa criança, entende? Uhum.
Bom, no caso, assim, como a gente está, né, falando do ambiente escolar, e claro, Sim. a gente pode estender isso, mas na escola mesmo, como que a escola deveria se comportar assim, para abraçar, né, essa criança que tem essa necessidade especial? Como que a escola, em sua estrutura e até na forma também, como os professores, os organizadores lidam com isso, como que a escola pode se adaptar para abraçar essa criança? A primeira premissa, a primeira lógica é acolher, sabe? Precisa ter uma acessibilidade, precisa ter o mínimo de conhecimento e entender o que é o espectro, entender quais são os comportamentos que estão associados de uma forma geral, até porque cada criança vai apresentar um perfil comportamental, que não significa ser que vai ser igual à outra, então ele é individualizado em todos os aspectos. Essa escola precisa ter esse olhar acolhedor, ele precisa receber essa criança não apenas pela lei que ele é obrigado, a Lei Berenice Piana, que é uma lei que regulamentou o autismo como uma deficiência, como outra qualquer, perante a lei, e a partir dessa lei, a Lei Berenice Piana coloca aqui, a escola que não aceitar a matrícula de uma criança diagnosticada com laudo de TEA, ela corre o risco de sofrer multa de 3 a 20 salários mínimos. Então, assim, não é apenas eu receber essa criança só porque eu posso sofrer essa penalização. Não. É receber por causa de um processo de inclusão, que eu preciso estar com isso muito bem claro no meu desenrolar profissional, escolar ali, porque, como você mesma disse, tem professores, tem gestão, enfim, mas todos precisam falar a mesma língua. A inclusão faz parte disso, não é a criança que vai ter que se adequar ao sistema escolar, e sim o sistema escolar entender que aquela criança tem as especificidades dela, tem as questões particulares dela, e entender que isso faz parte do sistema escolar dela. E talvez será preciso que ela se adeque também a isso. Sim. Seja em atividades adaptadas para essa criança, porque muitas crianças, eu não posso, para vocês terem mais claramente assim a ideia, muitas crianças não conseguem fazer atividade numa folha de ofício normal que a gente faz, numa folha de caderno, por exemplo, que a gente faz. Muitas crianças precisam ter uma fonte maior, precisa ter a imagem maior, para poder entender o comando da atividade que está sendo feita. E a escola precisa estar disponível a entender o porquê dessa estratégia e qual o objetivo a ser alcançado com essa estratégia, entende? Então, assim, precisa desse olhar acolhedor, precisa desse conhecimento, para que não caia no mecanicismo, naquele negócio mecânico, sabe? Eu vou aceitar aquela criança porque eu sou obrigada a aceitar. Não! E isso é uma das barreiras que eu trago para vocês, já que a gente está falando numa live explicativa e também reflexiva. Isso é uma das barreiras que nós, profissionais, acompanhantes terapêuticas, porque eu hoje sou acompanhante terapêutica escolar, que está predisposto na Lei Berenice Piana, que é direito do autista, ter um acompanhante terapêutico, eu vou explicar o que é cada coisinha, ter um acompanhante terapêutico, ter um atendimento educacional especializado. No caso da falta do acompanhante terapêutico, a escola precisa disponibilizar uma pessoa que exerça esse papel. Não necessariamente a escola tem que aceitar o AT externo que a família coloca, que a clínica coloca, etc. e tal, mas ele tem que disponibilizar esse serviço, certo? O acompanhante terapêutico é um mediador escolar, é aquela pessoa que vai estar ali entre professor, gestão, criança, criando estratégias comportamentais ali de manejos de comportamento inadequados socialmente, até porque a escola é um ambiente social, né? O segundo ambiente social da criança. O primeiro ambiente social da criança é a família. O segundo é a escola. Então, é um ambiente escolar, é um ambiente que começa a ser visto em sinais de autismo, já no maternal, naquelas séries iniciais, né? Porque é onde se vê aquela característica comportamental de restrição social, de evitação de contato social,
rigidez, alguns comportamentos já são observados ali na primeira infância, ali naquelas séries iniciais na escola. Então, isso se faz muito importante para que eu consiga entender essa criança, eu consiga elencar as estratégias do ambiente escolar para a criança e para a gestão. Entendendo que eu, Érica, como acompanhante escolar, acompanhante terapêutica escolar daquela criança, eu estou entrando num espaço, numa empresa que se chama escola. Então, eu não sou dona da escola e nem a criança que é autista que eu estou acompanhando, ela é a dona da escola. Por isso, precisa haver um diálogo entre acompanhante terapêutico, equipe escolar, para entender. Por quê, meninas? Porque hoje há uma grande defasagem de conhecimento dos professores, porque eles não pagam disciplina nas suas graduações de pedagogia ou nas suas graduações conteudistas, como História, Geografia, Letras, Português, enfim, essas graduações isoladas, né? Eles não pagam essa disciplina de entender o que é o autismo e muito menos de como manejar o autismo. Então, se eu estou dentro da escola com a minha criança, eu conheço o perfil dela. Eu sei por antecipação, por um evento que pode acontecer, qual comportamento ela vai fazer. Então, com essa antecipação, eu consigo prever muita coisa. E isso a escola precisa estar ali como parceira, como aliada. Sabe? Muitas escolas nos vê como um inimigo. Ah, porque o AT está chegando na escola. Ela vai ver como funciona na escola. Ela vai ver tudo de errado que está ali na escola. Mas não é a nossa função. A nossa função não é essa. A gente tapa os olhos, os ouvidos para isso, porque não é o nosso objetivo ali. O nosso objetivo é desenvolver aquela criança e ter a escola como parceira. Ponto. Se precisar de alguns manejos comportamentais que a escola julgue que são excessos ou são inadequados, eu indico que estudem a análise do comportamento. Porque, de fato, a gente não está ali na escola para trazer coraçõezinhos apenas, ou margaridas apenas, e nem cantar musiquinhas bonitinhas somente, né? A gente está ali diariamente, 4 horas na escola. Então, a gente conhece muito do perfil da nossa criança, a gente sabe muito do que tem que fazer com ela. Então, o nosso manejo enquanto AT precisa ser respeitado. Segundo ponto, atendimento educacional especializado. Porque se eu for falar de AT, eu vou entrar aí em muitas searas. Atendimento escolar especializado é um recurso que a escola fornece para atendimento contraturno para essas crianças, não só autistas, mas qualquer criança que possui laudo, certo? Pode ser Down, pode ser deficiência intelectual, pode ser TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, pode ser microcefalia, qualquer diagnóstico. Que a criança venha com esse diagnóstico, a escola recebe, ela fornece esse serviço de atendimento educacional especializado para que ele seja um facilitador daquelas áreas de déficits pedagógicos. Ele não somente trabalha com comportamento, ele pode trabalhar com comportamento, mas o foco dele é a questão pedagógica. E o último, que aí fica a critério da escola, né, se coloca o profissional deles ou da escola, ou deles ou externo, né, que a gente chama, os pais contratam, ou se a criança é vinculada a uma clínica, a clínica envia o seu profissional, como é o meu caso, ou trabalha direto para a escola. Eu já passei por essas 3 experiências. Tanto de clínica, como eu sou hoje, clínica que atende a criança na escola, como particular dos pais. Os pais me contratam particular para eu ir para a escola, ou ser da escola para atender essas crianças, certo? Só que eu preciso colocar uma vírgula em caixa alta na maior fonte que existe, Arial, né? 72 não, vamos estar. Chama a atenção. 85, verde neon aí nessa vírgula. Por quê? Porque precisa ter muita cautela, muito cuidado. Quando o acompanhante terapêutico é da escola, você precisa ter muito cuidado.
famílias, clínicas, sabem muito bem o que eu estou falando. Profissionais da área, muito mais do que eu estou falando. Que eu vou falar. É que profissionais da escola, eles são volantes. O que é isso? Tanto faz hoje eu estar com Mônica, que está aqui na live, com amanhã eu estar contigo, sabe, Rebeca? Depois de amanhã eu posso estar com a Ana. Ou seja, como é que eu vou conhecer o perfil daquela criança? Como é que eu vou saber os déficits que eu tenho que alcançar? As habilidades que aquela criança já possui que eu preciso reforçar, Sim. sabe, positivamente. Como é que eu vou conhecer a criança? Se eu sou volante. Mas isso vem muito de uma indisponibilidade da escola de entender o papel daquele profissional ali. Ele está ali, ele não é figurante, ele está ali porque ele tem um objetivo, ele tem um propósito, ele tem uma questão até clínica que ele leva para a escola. Ele não é um auxiliar de sala, tá, gente? As escolas adoram fazer a gente auxiliar de sala. Nós não somos auxiliar de sala. Nós somos a acompanhante terapêutica daquela criança, sabe? Então, a gente está ali para manejar comportamento, a gente está ali para mediar professor-aluno, professor-gestão escolar e aluno. A gente está ali como um parceiro de pegar na mão e dizer assim, ó, esse comportamento aqui está difícil, eu preciso de vocês. O que é que a gente pode pensar junto? Enquanto clínica, porque eu sou clínica, e vocês enquanto escola. Precisa dessa parceria para fazer o negócio acontecer. E quem é que ganha com tudo isso? As crianças. Sim. E as famílias. Porque nós não podemos esquecer que quando uma escola recebe uma criança, ela recebe uma família. Essa família já vem carregada de politraumas, vamos dizer assim. São muitos traumas que circundam o diagnóstico do autismo ou qualquer outro diagnóstico. Imaginem vocês terem seus filhos idealizados como perfeitos, porque eu planejei a vida dele até o casamento, porque eu planejei a faculdade, eu já coloquei na poupança até o dinheiro da faculdade. Veja, eu estou no segundo mês de gravidez, eu já comecei a economizar o dinheiro da faculdade dele. Aí você chega, você tem seu filho nasceu, ele é lindo, ele é fofinho, ele é perfeito. 3 anos, até os 3 anos ele fala, mamãe, papai, vovó, titia, água. De repente, dormindo, dorme um dia, acorda no outro, não fala mais. E aí? Como é que fica esses pais? Realmente. Aí corre para descobrir o que é. Aquela busca desenfreada. Para saber o que é que tem ali. Tanto é que a lei Berenice Piana, que eu citei no começo da live, que é a lei que regulamenta o direito do autista na escola e na sociedade, de uma forma geral, essa mãe, que essa lei Berenice Piana é o nome de uma mãe autista. O filho, ela tem 3 filhos, o terceiro filho apresentava todos os diagnósticos, todos os sintomas de autismo. Mas ela não satisfeita, porque isso faz alguns anos e a literatura não é a literatura de hoje. A ciência de muitos anos atrás não é a ciência de hoje. E a gente ainda falta estudo científico para reafirmar e afirmar algumas coisas. Mas a gente falando de tempos remotos, essa mãe que não tinha diagnóstico, que não tinha possibilidade médica de diagnosticar. Porque antigamente, neuropediatra, para dizer o que era autista, 1 em 1 milhão. Sabe aquele negócio? Enfim. Aí, não muito diferente de hoje, mas hoje tem uma quantidade um pouquinho maior. Aí, Berenice Piana fez o quê? Foi estudar. Caiu em cima da literatura que existia naquela época. Então, ela mesma diagnosticou o filho dela como autista. E, a partir daí, ela se tornou uma ativista que se afiliou a um partido político para poder sancionar essa lei Berenice Piana, que leva o nome dela, obviamente, né? Existe outra lei também, que é recente, de 2020, que fala muito dessa causa, que é a lei do filho de Marcos Mion. Vocês conhecem? É verdade. Romeu Mion.
Bem conhecido. Isso, É. Romeu Mion, um ativista da área. Ele moveu céus e terras para conseguir sancionar essa lei, que é uma carteirinha, meu gente, uma simples carteirinha. Essa carteirinha dá inúmeros acessos. Esses acessos dá acesso a questões de assistência social, a questões de prioridade em fila, em estacionamento, sei lá, em McDonald's, prioridade em tudo, sabe? Como garante também assistência à saúde. Ou seja, ele coloca o autista no lugar que cabe ele e sua família. Aí, colaborando com isso, eu trago outro ponto importante, que também faz parte da questão escolar, porque a gente vivencia isso através das famílias, e as famílias se utilizam muito disso que eu vou falar agora para custear suas escolas. Se não for para custear suas escolas, são para custear o mínimo, né? Que é o programa de previdência, vamos dizer assim, de assistência social, BPC, né? Programa de prestação continuada, o famoso LOAS, que LOAS é uma referência à Lei Orgânica da Saúde, que é a lei que regulamenta o SUS. Esse benefício é concedido para todas as pessoas com deficiência. Ponto. Elas recebem um salário mínimo. Então, essas famílias usam esse dinheiro tanto para custear a escola, tratamento, enfim, cada família usa de acordo com suas necessidades. Mas isso é um ponto importante para a gente trazer, porque isso trazendo de uma linha do tempo, nós vamos avançando pouco a pouco. Todo dia uma batalha. Todo dia a gente ganha alguma coisa, a gente não perde. Porque a inclusão das pessoas que são ditas diferentes, né, pela maioria da sociedade, que torna todo mundo igual, a inclusão dessas pessoas, a inclusão desses autistas, faz com que nós sejamos incluídos também. Porque se a gente pensar de perto, nós somos diferentes também. Nós temos nossas características que nos tornam únicos. Tem um ditado, não sei se vocês conhecem, que de perto todo mundo é louco, né? Isso é um ditado bem clichê na psicologia. Então, pensando nessa perspectiva, então nós somos diferentes. Então nós temos que ser incluídos também nessa sociedade. Sim. Por que essas crianças não? Que são crianças. São crianças que precisam ser crianças. São crianças que precisam ser crianças na escola. Não é porque ela tem um comportamento de birra, por exemplo. Ela quer comer um chocolate. E eu, Érica, não vou dar o chocolate porque eu acho que não é o momento de dar o chocolate por N motivos. Aí essa criança entrou numa birra, tá chorando lá, se jogando no chão porque ela queria o chocolate, certo? Qual o problema dela fazer isso, minha gente? Qual é a criança que não vai chorar por causa de um chocolate, por exemplo? Então, quando a sociedade, quando as escolas fecham os olhos para isso, estão negligenciando um direito à liberdade, está na Constituição Federal de 1988. A Constituição de ir e vir, de frequentar escolas, ambientes públicos, ter direito à saúde, enfim, esses direitos todos que nós temos enquanto cidadão. Então, quando se fecha os olhos e se omite isso, eu estou negligenciando. Quando eu negligencio isso, eu estou fazendo o quê? Eu estou excluindo. Quando, na verdade, eu preciso incluir. Então, não venha para mim, Érica, dizer assim, porque a minha escola é inclusiva. Se eu não entendo aquele comportamento da criança, se eu não entendo nem sequer quais as configurações do autismo. Então, não venha com essa... E até... Pode falar. Até essa questão também, né, da preparação, como você falou, que normalmente os professores eles não recebem esse tipo de instrução, né, quando eles estão se formando. É importante, né, ter esse momento de aprendizagem, né, para eles poderem saber como se comportar ao receber esse aluno, né, que tem essa necessidade especial. Como você falou, de perto, né, todos nós somos diferentes, né, é justamente o que nos torna iguais, é sermos diferentes. Exatamente.
E o professor precisa saber como lidar com isso, né? Ele precisa saber como se comportar, como reagir se houver algum problema em sala. Como você também falou, essa questão que a família tem vem com esses problemas, né? Por ter um filho assim e não saber, às vezes, como lidar e levar para uma escola um filho que tem essa necessidade de uma atenção especial, já fica com aquele receio, né? Como é que o meu filho vai ser recebido, como que as outras crianças vão lidar com ele. Então, o professor precisa saber lidar com tudo isso, né? A organização da escola. Justamente. Aí eu trago outro aspecto, que a gente chama na psicologia de psicoeducação, que isso é uma educação psicológica. Essa educação psicológica pode trazer conteúdos, certo? Eu posso fazer uma psicoeducação sobre o autismo, explicar o que é autismo, pode acontecer, o que a gente está fazendo aqui, por exemplo, sabe? Só que trazendo aspectos emocionais a isso. Por que não trazer esse assunto para a escola? Por que não aproximar essas famílias não autistas, que a gente chama típicas, Sim. a gente trazer essas famílias autistas, que chamamos de atípicas, e trazer essas crianças para o diálogo? Porque essas crianças, para ter uma dimensão de realidade, essas crianças que estão dentro de sala de aula, compartilhando a sala de aula com essa criança autista, elas são muito sensíveis e compreensíveis aos comportamentos que acontecem ali em sala de aula. Coisa que um adulto que tem repertório emocional, que tem experiência de vida, que está no ambiente escolar, que a gente entende que ali no ambiente escolar é um ambiente de socialização, isso não acontece. Pode não acontecer por falta de conhecimento, como você bem trouxe. Pode acontecer por falta de vontade de fazer a coisa acontecer. E o mais incrível, choquem, pode não acontecer para manter a imagem de uma escola perfeita. E para se manter essa imagem de escola perfeita, a minha criança autista tem que fazer o que eu quero enquanto escola. Eu sinto dizer, para quem está na live, se tiver alguém de escola aqui, eu sinto dizer, assim, que eu pronto falei, vou falar. Crianças autistas não vão fazer o que vocês querem. Elas vão fazer o que elas conseguem. E o que elas conseguem é o máximo delas. Não é o nosso máximo. Lógico que eu queria com uma criança que não é verbal, por exemplo, que ela não fala, como eu gostaria que ela chegasse a mim e dissesse: tia Érica, te amo. Meu Deus, a minha é meu tia. Enquanto profissional. Enquanto ser humano também. Porque eu estou implicada naquele processo, não só como profissional. Eu estou lidando com vidas e estou lidando com o bem mais precioso de uma família, que é seus filhos. Então, lógico que eu ia amar. Por que não Porque eu não iria favorecer isso, minha gente? Porque eu não ia favorecer uma criança para que ela sentasse. Se eu sei que ela vai ter benefícios com isso, eu também vou ter. Porque uma criança sentada, ela vai ter atenção, ela vai escrever. Ela vai desenhar, enfim, vai fazer todas as questões pedagógicas. Por que não? Eu ganharia com isso. Em termos de ganho e perdas, eu ganharia. Mas a criança autista faz aquilo que é possível para ela, dentro dessa questão multifatorial que eu falei no começo da live. Porque a gente precisa levar em considerações questões sensoriais. Essas questões sensoriais são olfato, audição, visão, tato, que afeta, compromete. Tem crianças que são desorganizadas, não aguentam o volume mais alto de voz que, tampa os ouvidos, chora, encolhe, já está ali no corpo mostrando que aquilo não está sendo bom para ela. Sim. Aí a escola faz o quê? Bota o microfone. Bom dia! E a criança autista está lá assim, em pânico. Desorganiza, como a gente chama, né? Desorganiza a estrutura dessa criança. Biopsicossocial, biologicamente, psicologicamente, socialmente. E sensorialmente. Desorganiza. Aí se torna até desumano fazer isso com uma criança.
Porque eu quero favorecer a minha escola, que ela seja perfeita, que ela seja mais bonita. Não. Ah, porque os outros pais típicos vão pensar o quê? Tão simples. Ó, a minha escola é inclusiva, eu vou baixar um pouco o volume do som, porque tem criança que não suporta. E tem até, se a gente procurar na internet, né, tem vários vídeos de crianças acolhendo, né, essas outras crianças de uma forma tão amorosa, elas entendem, elas aceitam. Então é uma aula que essas próprias crianças nos dão de como acolher, de como receber, né? Que muitas vezes, como você falou, os adultos têm essa dificuldade e a criança, ela acolhe. E é importante para a criança que tem o autismo, que tem essa dificuldade de interação, justamente esse acolhimento dos colegas, né? Sim. Essa aproximação com o outro. Essa aproximação de pares que a gente chama, que é criança com criança. Essa aproximação de pares é uma das estratégias que nós que estamos na escola, trabalhando com a análise do comportamento, nós usamos para fazer essa socialização. Porque eles têm uma restrição quanto a isso, né? Isso aí vem da teoria da mente, vem de uma questão cognitiva, de neurônio espelho, que eu não consigo me colocar no lugar do outro, porque eu não tenho essa capacidade desenvolvida ainda. Eu preciso aprender. O autista precisa aprender. Ponto. Como eu, você, como nós três aqui, todo mundo que está na live precisa aprender alguma coisa. Eles precisam aprender o básico. O que é básico para a gente, para eles, é o top. Sabe? Então, a escola trabalha em parceria, deveria acontecer como se fosse um triângulo, uma tríade, que se trabalha em conjunto. Clínica, multiprofissional, escola, família. Todo mundo falando a mesma língua, porque autismo é persistência, autismo é repetição. Então, para que eu faça com que essa criança consiga se aproximar de um coleguinha de pares, vamos supor, eu preciso que Érica, vamos botar no exemplo prático, né? Eu, Érica, preciso me aproximar de Rebeca. Eu sou autista e Rebeca não é autista. Eu preciso me aproximar de você, mas eu não consigo. Porque eu não tenho essa capacidade desenvolvida de entender que as relações são constituídas assim na troca. Eu não consigo entender isso. Né? Eu não consigo compartilhar brinquedo, porque a criança começa a desenvolver essa socialização no brincar. Na escola, na educação infantil. Veja, como tudo ali está emaranhado num sistema só. Está envolvido. Tudo envolvido. Então, como é se eu não consigo fazer isso com Rebeca? Porque eu sou autista. Tenho minhas limitações. Eu preciso aprender a fazer isso. E para que eu aprenda a fazer isso, essa tríade precisa funcionar em harmonia, em assertividade, em estratégias de intervenção. Porque aí eu consigo fazer com que... Sabe aquele 1%? Vocês conhecem Safadão. 99% e 1%. Então, nessa relação aí, só para descontrair um pouco o assunto, o peso do assunto, esse 1% é o que a gente ganha, às vezes, dentro de 30 dias de intervenção. E esse 1% para nós, terapeutas, vale 1000%. Porque a gente sabe o quanto é difícil para uma criança conseguir esse 1%. Sim. Sabe? Então, assim, eu não tenho como forçar Érica, porque a escola, tá? Me colocando no papel da escola agora. Porque tia Érica quer que a autista ali, Érica, vá e dê um abraço em Rebeca. Eu quero de todo jeito que ela vá, porque a minha escola favorece a socialização. A escola de Zezinho ali da esquina não faz isso não, mas a minha faz. Eu quero que abrace, porque eu vou tirar uma foto e postar no Instagram que meu autista abraça o coleguinha. Aí eu gero uma desorganização. Porque essa criança não foi ensinada. Sim. Aí eu gero um descontrole emocional. Para uma criança que não sabe dizer o que está sentindo, ela vai expressar no comportamento. Aí como é esse expressar no comportamento?
autoagressão, heteroagressão. Pode acontecer. Auto é quando ela faz com ela, hétero é quando é com o próximo. Isso é uma forma de dizer que ela não está bem. A escola vai entender, Infelizmente. se não tiver conhecimento. A complexidade do transtorno do espectro autista, ela é imensa, sabe? Ela tem várias nuances, várias formas de se apresentar. E cada forma que se apresenta precisa ser olhada com respeito, precisa ser olhada com carinho e a criança precisa ser olhada como criança. Qualquer criança vai fazer uma birra quando ela não conseguir o que ela quer. Porém, no autismo isso é mais acentuado, porque ele traz esse repertório. Se ele não consegue dizer, se ele não consegue verbalizar, o comportamento verbal dele é prejudicado. Eu não consigo me comunicar com a sociedade, eu não consigo me comunicar com a escola, eu não consigo dizer o que eu quero. Eu vou dizer o quê? Chorando. Se eu não consigo apontar esse copo aqui de água, eu não consigo apontar para dizer que eu quero água, eu vou chorar. E qual o problema dela chorar na escola? E qual o problema dela tirar o sapato? Porque o sapato sensorialmente é desconfortável. Qual o problema? Nenhum. Infelizmente é bem complicado, né? Exatamente. Essa questão, como você trouxe, a gente está na era do digital, né? Então, infelizmente, assim, a internet ela trouxe muitos benefícios, inclusive a gente está aqui em lugares diferentes, a gente está conversando sobre um assunto importante. Muito importante isso. Mas, infelizmente, trouxe essa necessidade do aparecer. Sim, eu tenho até E justamente como você falou... Pode fazer. Em relação à pandemia, como que ficou essas crianças, o acompanhamento delas? Veja, na pandemia, nós tivemos vários atravessamentos, certo? Nós terapeutas, crianças, sociedade, pai, mãe, nós tivemos que nos virar em mil. Pais que tiveram que ser pedagogos, pais que tiveram que saber como é que ensina uma letra bastão, por exemplo. Pais que pais, por exemplo, que não fazem noção nenhuma, né? Porque tem pai que vai atrás, que busca o conhecimento, mas nem todo mundo não é obrigado a isso, não. Isso é a forma da escola. Pais que tiveram que fazer das tripas corações para dividir home office com escola, que estava sendo online. Olha lá, viu? Uma vírgula em caps lock, verde neon, fonte 85. Quando a escola fornecia aula online. Porque não era toda a escola que estava preparada para isso. Entende? Então, escola municipal, por exemplo, ela recebe a criança autista, ela tem o acompanhante dela, que é da rede municipal, mas ela não tinha estrutura para fornecer o atendimento online da criança, a aula online. Isso a gente entende porque era um cenário pandêmico e foi pego todo mundo de surpresa. Então, assim, o que dava para fazer foi o melhor que deu. Mas as crianças sofreram muito porque tiveram suas terapias interrompidas por um período significativo. Essa interrupção abrupta, porque foi de uma noite para o dia, não houve um desmame, não houve uma preparação dessa criança. Desorganiza a rotina, porque criança autista precisa de rotina, ela precisa saber o que vai fazer durante o dia para que ela possa se organizar cognitivamente, para que ela possa antecipar o que vai acontecer com ela. Sim. A gente faz isso porque as crianças não podem fazer. Então, houve essa desestruturação nesse período de pandemia, sabe? Então, assim, as crianças que tiveram a oportunidade de ficar em aula online, aula remota, ou aula híbrida, quando foi ocorrer aquele momento de flexibilização, algumas atividades econômicas puderam voltar, dia sim, dia não, aquele processo que a gente passou até chegar onde estamos, houveram momentos de aula híbrida, que era um dia na escola e um dia remoto. A aula que tinha a turma de 50 alunos era dividida em 25 e 25. 25 numa semana, 25 na outra semana. Cada escola dividia a seu critério. Tá? Daí ia por questões aí de Constituição, que na época foi criada, regras, leis,
que dividia por metro quadrado de sala, quantas crianças cabiam, enfim, etc. Então, essas crianças sofrendo prejuízos nesses aspectos. E um dos que eu julgo, pela minha experiência, um dos mais importantes, ao meu ver, foi a socialização. Essa criança ficou dentro de casa meses, só com os pais, com os avós, com os cuidadores. Aí eu vou trazer um dado importante para vocês, que cabe reflexão. Hoje, 2022, alto índice de transtorno opositor desafiador. É um transtorno que desafia leis e regras, que começa na escola, normalmente entre a primeira e segunda infância. Por que isso aconteceu? Porque muitas crianças ficaram em casa. E esses pais tiveram que se virar em mil para fazer o papel da escola, papel da clínica, papel de pai e mãe, tá? Porque ainda tem isso. Aí, a mãe, quando a mãe não é solo, tá? Porque geralmente o pai, ó, foge da raia. Aí a mãe fica solo, fica sozinha com essa criança. Aí tem a escola para dar conta. Aí ela tem que ensinar. Ela ensinou, né? Aí tem aqueles comportamentos inadequados. Ela não sabe fazer. Ela não estudou aba? Sim. Como é que ela vai fazer? Ela vai fazer com afeto. Ela vai fazer com o que ela sabe. Ela vai pegar no colo quando não é a hora de pegar no colo. Ela vai dar beijo quando não é a hora de dar beijo. Entende? Então faz com que essa criança crie outro sistema de funcionamento. E esse novo sistema de funcionamento, que foi o que deu para ser feito na pandemia, está sendo uma das justificativas para o alto índice não é o alto, mas um aumento, vamos dizer assim, de diagnóstico de TOD, transtorno opositivo desafiador. Entendeu? Então, isso é um quadro que a gente está vendo, que é bem delicado, que a gente precisa ter muito cuidado com isso. Nós, profissionais da área, a gente precisa ter muito cuidado com essa volta, sabe? Porque nós estamos voltando. 2022, parece que um ano parou em 2020 e a gente está voltando para 2020 ainda, né? Então, a gente está voltando agora e a gente está voltando para essas crianças que estão trazendo novos comportamentos, que estão trazendo novas configurações dentro do seu espectro, sabe? Que antes, lá em 2019, a gente não conhecia essa nova configuração e está surgindo agora nessa criança e a gente tem que cair em cima da literatura. A gente vai ter que estudar diariamente, se for o caso. A gente vai ter que cair em cima de supervisão, que a gente tem supervisão, que é um profissional que sabe mais do que a gente, tem mais experiência do que a gente, e ele vai nos orientar. A gente precisa fazer com que o sistema funcione em 2022. Entendendo que essa criança traz uma série de impressões, uma série de atravessamentos, uma série de incômodos, para não dizer outras coisas, para a escola. E eles estão recebendo isso. Aí eu vou abrir a porta da minha escola para um autista só porque eu não quero pagar uma multa de 3 a 20 salários mínimos. Desculpa, vocês estão sendo negligentes. Vocês não são escola. Porque o papel da escola não é apenas educar. Sim. O papel da escola, ele é favorecer ali as potencialidades das crianças, quais forem. Não importa que criança seja. Se for uma criança de deficiência intelectual, que tem um atraso cognitivo significativo aí, por que eu não vou favorecer as potencialidades que cabem dentro do diagnóstico dela, que cabem dentro do nível dela? Qual o problema? Mas há essa questão, esse impasse aí nas escolas, sabe? Que eu vivencio isso muito, desde quando eu comecei na área, sabe? Há 5 anos atrás, que eu enfrento essas barreiras com as escolas. Já passei por diversas escolas aqui em Recife, e como acompanhante terapêutica de várias crianças, os meus queridos que estão aqui no meu coração, torço por eles todos os dias, estão nas minhas vibrações e suas famílias também,
Mas eu quero dizer que, vamos traçar uma linha do tempo, de 5 anos para cá, nós tivemos evolução. Tivemos nas escolas, nós tivemos sim. Porque a gente que trabalha na área, a gente está naquele ditado, sabe, de amolecer a pedra. Sabe aquele ditado que amolece a pedra, a água tanto bate até que fura? Sim. A gente tá ali, sabe? A clínica tá entrando na escola. A clínica tá indo lá e tá dizendo, ó, escola, eu sei que eu tô no teu ambiente, eu sei que eu não posso mandar no teu ambiente, mas assim, vamos ver uma estratégia, como é que a gente pode fazer com que fulaninho se adeque, fulaninho funcione, seja mais funcional. Como é que a gente pode diminuir esse comportamento inadequado? É só diálogo que a gente precisa. E entendimento. Se a escola for aberta para o entendimento, eu não estou falando só de nível de professores, não, tá? Os professores hoje em dia, falando de 2022 agora, eles estão mais abertos para essa inclusão. Porque eles já entendem que ele tem um aluno especial, ele tem um aluno com deficiência, ele tem um aluno do transtorno, ele tem um Down, não importa o diagnóstico. Ele tem um aluno atípico dentro da sala de aula dele. E ele vai ter que se virar nos 30, que nem Faustão fazia, para poder dar conta dessa criança. Como é que um professor, pensem comigo, um professor que só estudou pedagogia, não viu, se viu psicologia da educação, viu superficial, não viu transtornos de saúde mental, que é um dos nossos focos da psicologia. Tanto é que nós temos um manual diagnóstico e estatístico de transtornos mentais que nos norteia. Eles não têm isso. Veja, se a gente que é psicólogo, a gente é terapeuta, a gente enfrenta uma certa dificuldade, imagina esses professores que não sabem nem para onde vai isso. Aí eles vão fazer o quê? Eles vão se capacitar, vão fazer curso. Por quê? Eles estão em sala de aula, gente. Eles estão com a criança que chora a tarde todinha. Eles estão com a criança que morde os coleguinhas a tarde todinha. E um professor vai dar conta de 30? Não vai. É complicado. A gente precisa... Até também a questão também da estrutura, né, da escola para receber, né, esses alunos, os materiais que os professores precisam para poder... Em que sentido você falar isso? Estrutura física ou estrutura... a estrutura da escola, em ter esses materiais, como você falou, né? Algumas crianças precisam de um papel maior, sim, precisam de materiais mais específicos. Sim. Tanto é que muitos professores, eles fazem curso de atividades adaptadas, curso de educação especial e inclusiva, porque aí eles já vão norteando ali como é que eles podem fazer pedagogicamente, porque é a área deles, é a área de ensino de conteúdos pedagógicos para os seus níveis infantis, vamos falar assim, para as suas séries, vamos dizer assim. Eles têm que trabalhar em cima disso, mas eles têm que, além do olhar pedagógico, eles têm que incluir o olhar inclusivo. Que esse olhar inclusivo se baseia nisso que você está falando, Rebeca. Que é justamente eu adaptar uma atividade. Se a minha criança não faz numa folha de ofício, ela faz numa folha maior. Se ela não faz numa folha A3, mas faz numa folha de cartolina, mas ela faz. O importante é que ela faça. Não importa como ela faça. Se o papel que ela faz é no papel marrom, eu quero no branco, mas ela faz no marrom, ótimo, ela fez no marrom. Entende? Que o mais importante é fazer com que essa criança faça. É fazer com que essa criança, dentro da sua limitação, novamente eu reforço isso, dentro de sua limitação comportamental, porque a questão comportamental impede muito o desenvolvimento de questões cognitivas pedagógicas, porque às vezes uma criança que está desorganizada ali no comportamento, ela não vai conseguir ter atenção para aprender as vogais, por exemplo. Entende? Que isso é uma habilidade básica para a gente aprender outras habilidades. Então, eu preciso de atenção, por exemplo, para estar aqui na live falando sobre esse assunto. Se eu não tenho atenção, eu não vou conseguir. Sim. Correto? Então, assim, esses professores precisam aprender. Mas eles precisam também ter do lado a gestão escolar, para que a gestão escolar saiba
Gestão escolar que eu estou falando é coordenação, direção, dono de escola, é porteiro, que não é gestor escolar, mas é funcionário, o porteiro precisa saber, é auxiliar, é serviços gerais, que está ali no dia a dia. Ela precisa saber. Porque, um exemplo, eu, Érica, estou lá como acompanhante terapêutica em sala de aula. A criança que eu estou acompanhando, por exemplo, ela quer um brinquedo. Porque eu estou sem nenhum brinquedo aqui, pronto. Estou com um brinquedo aqui no meu alcance. Ela quer esse brinquedo. Mas é o momento dela fazer as vogais. Certo? Fulaninha, primeiro a atividade, depois os peixinhos. Aí ela desorganiza. Ela chora, ela grita, e não sei o quê, e tarará, aqueles movimentos do autismo. Aí auxiliar ou a serviços gerais passa na porta da sala. Aí fala assim, fulaninho, por que tu tá fazendo isso? Reforçou o comportamento de que sempre que ela quiser uma coisa e não conseguir, ela vai chorar para ela conseguir o que quer. Então, mais uma vez, a escola precisa ter conhecimento dos manejos comportamentais que é feito. Precisa entender o que é a ciência do comportamento que norteia muito desse tratamento dessa criança. Porque, como eu disse, a tríade precisa funcionar, sabe? E para isso acontecer, a escola precisa ter acolhimento. A escola precisa ter sensibilidade. A gente só pede isso. Se tiver um pouquinho de sensibilidade, a gente consegue chegar lá no topo da montanha. Mas se é uma escola rígida, fechada dentro dos seus aspectos teóricos e metodológicos, que só pode funcionar daquele jeito, que só dá certo daquele jeito, desculpa, vocês têm uma criança autista que vai provar a vocês que não funciona desse jeito e tem que ser desse jeito. Vai ser do jeito que ela pode. Só lembrando também, pessoal que está assistindo, se quiserem fazer perguntas, está aberto a gente fazendo perguntas, perguntar alguma coisa. Dúvida também, se puder responder. Se tiver alguma dúvida. Até essa questão também, né, de ter esse entendimento de que é muito mais do que eu fazer uma escola e mostrar que eu sou inclusivo. Mas, assim, se preocupar realmente com a criança, com o desenvolvimento da pessoa, né? Porque ela é um cidadão. Isso. E ela vai crescer e ela tem capacidade, sim, de entrar no mercado de trabalho. Vi uma reportagem há muito tempo atrás de uma moça que ela tinha autismo. E, assim, no ambiente de trabalho, todas as pessoas elogiavam ela porque ela era uma pessoa super dedicada, sim, esforçada. Então, tem capacidade. Tem capacidade. Né? E, assim, tem uma série, eu não me lembro o nome da série agora em específico, que tratava a respeito do autismo e o personagem principal era autista. Isso aí. É trabalhar com as potencialidades, sabe, gente? Todo mundo tem potencialidades. E essas crianças também têm potencialidades. Só que não é porque hoje eu estou trabalhando a dificuldade dela de sentar que eu não estou favorecendo a futura potencialidade dela. Porque eu estou pensando lá na frente o que ela ganha se ela sentar, prestar atenção, aprender as vogais, por exemplo. É um pensamento a longo prazo. Até porque, se a gente não pensar nessa forma, nessa abrangência desse olhar, se a gente não colocar uma lente de aumento, vamos colocar caps lock, verde, rosa choque, neon, para dar destaque. Se a gente não colocar nesse sentido, a gente não potencializa ninguém. Porque todo mundo tem potencialidade. Se eu estou ali e não entendo que aquela pessoa, aquele ser humano, aquela criança precisa ter espaço para desenvolver as suas habilidades, os seus repertórios que elas já trazem, muito mais importante do que tudo isso que eu estou falando. Se elas não podem ser crianças, eu estou desenvolvendo o quê? Essa série que estão colocando aqui no... Obrigada por me lembrarem, tá? Alguém colocou aqui alguma coisa da Lei Romeu e Romeu-Mion, né? Uhum. A Lei Romeu-Mion, porque eu li, eu vou responder, tá? A Lei Romeu-Mion é uma lei que ele articulou para que fosse implementada uma carteirinha. E essa carteirinha, em posse dessa carteirinha,
favorecer o acesso das crianças e seus familiares em consequência, porque são tudo uma rede só, eles têm alguns benefícios de assistência. Essa assistência ela é integral no sentido quê? Que é na esfera da saúde, na esfera social, na esfera de prioridade, na esfera de prioridade entra na questão social, né? Porque se eu estou numa fila de uma McDonald's, é uma questão social. Sim. Se eu tenho uma prioridade na fila da McDonald's, é uma questão social. E questões previdenciárias também, que reforça essa lei da Berenice Piana. Por quê? As famílias têm direito ao BPC, que eu falei anteriormente, né? O benefício de prestação continuada de um valor de um salário mínimo, como também as famílias, elas têm direito, as famílias, os pais que trabalham, as mães que trabalham, né? Eu gosto de enfatizar a mãe porque geralmente são elas sozinhas que não contam, não tirando o valor dos pais de forma alguma, mas trazendo em números, né, vivenciais, são mais as mães que estão ali no dia a dia. Então, as mães têm esse direito a uma jornada de trabalho reduzida e recebendo valor integral. Por quê? Porque essas crianças, elas se dividem em 1000, para vocês entenderem. Eu vou sair um pouquinho do aspecto da escola, mas também faz parte da escola. Vamos pensar comigo. A criança entra na escola de 7h30, vai até às 11h30. Ok? Cumpriu as 4 horas de escola. Vai para casa, almoça rapidão, toma aquele banho rapidão, vai para a clínica multidisciplinar, multiprofissional. Chega lá, ela tem atendimento de 1h30 às 5h30, de segunda a sexta. E essa mãe precisa acompanhar, porque a criança não vai sozinha. Precisa ter um responsável. E como é que esse responsável vai trabalhar? Ele precisa ter esse tempo disponível para garantir a integralidade, a assiduidade de seus filhos nos tratamentos. Então, a Lei Berenice Piana veio favorecer também esse aspecto. Bom, e inúmeras outras coisas que com a Lei Berenice Piana veio se galgando aí no percorrer dessa nossa luta do autismo, né? Tem alguns benefícios aí que eu digo que é benefício no sentido de que, assim, favorecem o desenvolvimento, o tratamento daquelas crianças. Tem desconto na compra de carro, tem isenção de IPVA até um certo valor de carro. São exemplos que trazem para a gente que o governo, de uma forma geral, está compreendendo as necessidades que são pertinentes das crianças e de suas famílias, que é uma luta diária. É dia após dia brigando pelo seu filho. É um dia após dia brigando por um desenvolvimento que é direito daquela criança. Entendeu? Mas continua, senão eu vou te interromper mais. Porque quem fala sou eu, só tá? pedir aqui para... Não, tá ótima a conversa. Até pedir para a Ayana que se ela puder ver se tem mais alguma pergunta, porque assim, minha tela travou. Eu não estou conseguindo ver se tem mais perguntas, mas se tiver, a Ayane toca daí. Para mim não aparece, não consigo ver perguntas antigas. Mas eu estava vendo aqui, ninguém fez nenhuma outra pergunta. Então, pra gente... Pelo que eu estava acompanhando aqui. Bom, então pra gente concluir, só assim, agradecer mais uma vez a presença da Érica. Assim, conhecimento é realmente tudo, né? A gente trazer alguém que realmente sabe, que trabalha na área, que a gente vê que tem amor pelo que faz, né? Isso faz toda a diferença. Demais. Você tem amor pelo que você faz, então isso transforma vidas. Quando a gente põe amor naquilo que a gente faz, a gente consegue impactar a vida das pessoas e trazer essa transformação, né? E assim, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço. De verdade. Ficamos muito honrados com tudo que você dividiu com a gente. E a gente sai daqui dessa live realmente com esse pensamento mais, essa reflexão de que a gente precisa ter esse olhar mais carinhoso, esse olhar mais acolhedor para as pessoas que são diferentes, para as pessoas que têm essa necessidade especial, que a gente precisa dar essa atenção. E eu vou reiterar e vou enfatizar de novo, eu vou botar na caixa alta de novo, no neon de novo.
acolhimento. Vamos levar essa caixa alta. Que essa nossa conversa de hoje, que gerou alguma reflexão, cada um que assistiu a live tirou suas impressões e tem suas reflexões com base nas suas histórias, mas entendam que nós precisamos acolher. Sim. As famílias estão sofridas, estão doídas, e essas crianças. Quando a gente, vamos agora inverter, quando a gente acolhe essa criança, a gente está acolhendo essa família. Então, quando eu estou diante de uma criança, eu entendo que eu tenho uma joia na minha mão, que é o poder trabalhar ali naquele processo, como também colaborar positivamente para que eu consiga minimizar os impactos desse diagnóstico e suas reverberações e suas consequências nas vidas dessas famílias. Eu não consigo pensar no autismo sem seus pais. Eu não consigo pensar no autismo sem seus avós, tios, não importa, sem sua família. A família está entrelaçada. Ela está implicada no processo. Ela passa a maior parte do tempo com essas crianças. Quem sou eu para dizer que eu conheço mais de Rebeca do que sua mãe, Rebeca? Não posso dizer isso. Mas que, no mínimo, minimamente, nós respeitemos a dor, a luta, a causa dessas famílias. E como é que a gente respeita? Acolhendo. E como é que a gente acolhe? Incluindo. Entendendo o que é autismo. Tá? Eu agradeço o convite. Eu espero que eu tenha contribuído positivamente nesse processo de vocês. Demais. Foi muito bom estar aqui, trazer algumas considerações que eu julgo que são também da minha experiência, mas também do meu estudo, né? Porque a gente, olha, a sua camisa um pouquinho, mas é gratificante você fazer um treino de um sentar, por exemplo, sabe? Eu quero ensinar aquela criança a sentar, a criança não senta, ela fica andando para um lado para o outro, uma criança correndo, e eu, Érica, ensinar aquela criança a sentar. É de emocionar, é de arrepiar, sabe? Porque eu sei que eu estou modificando, não é só a vida daquela criança que está sentando, mas é a família que conseguiu, através das minhas intervenções, através do meu conhecimento, algo que ela já queria há muito tempo, fazer com que ela sentasse. Então, isso faz parte do nosso trabalho. Isso faz parte do nosso dia a dia, isso faz parte da escola, sabe? Não tem como a gente desassociar isso. Então, quando uma mãe chegar numa escola aflita porque seu filho, porque acolham, sabe? Não tem que ter vergonha, porque numa apresentação de uma festa, a gente ensaiou, eu até, Érica, ensaiei com aquela criança, trabalhei em antecedência, trabalhei com previsibilidade, fiz tudo que estava no meu alcance de intervenção para aquela criança fazer 1 minuto de apresentação de peça. Mas ela chegou na peça, tem um som alto, tem muita gente, tem fantasia, tem cenário. Ela resolveu jogar-se no chão e deitar no chão. Por que ela tem que ser retirada? Ela não tem que ser retirada, não. Ela tem que ser incluída. Incluir as diferenças. Se ela deitou no chão, respeitem. Qual é o mal nisso? Poderia ser uma criança típica. Por exemplo, minha filha Vitória não está na live, mas eu pedi para ela vir, mas ela não veio. Aí, minha filha, ela é típica, não tem diagnóstico de nada. Ela treinou para a peça, eu fiquei ensaiando com ela aqui em casa. Olha, filha, tuas falas, decora, vice, ó, pra tu arrasar lá. Vou lá te ver, vice, vou filmar, vou tirar foto, vou fazer show lá. Até balão eu vou levar pra tu. Que a gente reforça, né, positivamente de todas as formas. Aí eu chego lá na hora, a Vitória faz chorando, não quero ir. Aí essa criança é respeitada. Essa criança é tirada de cena. Mas por que ela foi tirada de cena? Porque ela é típica?
E a típica? Ela não pode ser incluída? Não foi respeitado esse momento de Vitória que não queria participar de uma peça porque estava sendo demais para ela a estimulação, estava sendo uma hiperestimulação ali, estimulação visual, auditiva, tátil, com a roupa no corpo, enfim, várias estimulações acontecendo ali ao mesmo tempo, Vitória não suportou. Ela não foi respeitada, mas a forma dela comunicar que ela não estava suportando foi chorar, certo? Ela foi acolhida. E por que a criança autista que está dizendo para mim, através do comportamento, que ela não está suportando aquela estimulação quando ela deita no chão, por que ela não pode ser respeitada também? É só respeito. Acho que tudo se resume a isso, né? O respeito que a gente precisa ter pelas pessoas. Acolhimento, queridas, salva o mundo. Sim. Salva as pessoas. Não é eu simplesmente abrir minha boca e dizer assim, eu faço por amor. Não, é ação. Você faz amor por quê? Qual é o teu propósito ali? O que é que tu quer alcançar com aquilo ali? E quando eu respeito, eu estou acolhendo, eu estou dizendo que eu estou ali, que eu estou presente. Quando eu respeito, eu estou segurando na mão daquela família e estou dizendo assim, estou junto contigo. Vamos embora. Tá difícil para tu, tá difícil para mim, ajuda. A gente junta o teu difícil com o meu difícil e a gente faz. Mas a gente tá junto. É isso que a gente precisa. Sozinha. Não, a gente precisa da tríade funcionando. Escolas, se tiver alguém de escola, entendam que é só precisa acolher e ter conhecimento, ir atrás de conhecimento, sabe? Somente. Isso vai mudar muito o pensamento de vocês, a forma metodológica e teórica de trabalhar. Mas é isso. Senão eu vou me alongar. Bom, a gente tem que encerrar, né? O assunto está realmente muito bom. Muito obrigada. Eu gostaria de, assim, em nome da turma, de dar os parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você faz por essas pessoas. Assim, com certeza isso está fazendo diferença na vida dela e na vida das famílias. Então, assim, parabéns pelo seu trabalho. Obrigada, continue queridas. sendo assim, né? Trabalhando dessa forma, com tanto amor. E você inspira muitas pessoas e agora realmente foi uma inspiração pra gente. Só pelo jeito de falar. Mais uma vez, muito obrigada. Aqui, né? Enquanto só para finalizar, eu tenho uma pergunta para vocês. Se essa live vai ficar gravada? Vai. Para eu poder postar na minha rede social. Segundo, que nós coloquemos nas nossas cacholas, nas nossas cabecinhas. Vocês são jovens. Sim. Caiu o meu brinco, caiu foi tudo. Mas enfim, que vocês coloquem nas suas cabeças o seguinte. Enquanto houver ser humano, há possibilidade, há vida e há transformação. Ponto. O valor humano é o bem mais precioso que nós podemos ter enquanto coletivo social, coletivo particular, família, e enquanto seres humanos também. Então, que enquanto seres humanos da raça humana que nós somos, que nós aprendemos a nos respeitar. E nesse respeito, a gente respeita as diferenças. E nesse respeito à diferença, a gente receba essa diferença como uma premiação, como um aprendizado. Porque a gente está aqui no processo constante de aprendizado, de trocas mútuas. Que nessas trocas a gente vai aprender com todos os tipos de pessoas, com todos os tipos de configurações, e que elas não sejam excluídas, que elas sejam incluídas. Tá bom, meninas? É isso, muito obrigada. Muito obrigada por você também que acompanhou a nossa live. A gente tem que encerrar. Obrigada. Agradecer também, né, as pessoas que fizeram parte da produção da live, todo mundo aí, gente. Muito obrigada. Meus queridos. Obrigada também pela oportunidade de participar, de conversar com a Érica, junto com minha colega Ayane. Infelizmente, o Claudson, a gente ia participar também com ele, mas eu não consegui, minha tela tá Claudson. Eu aperrei, Claudson, hoje à tarde toninha. Claudson, eu não sei fazer live. Claudson, assim, eu só sei psicologia, me ajuda, o bichinho não entrou. Mas acontece, Claudson.
seja acolhido. Você acontece. estava aqui presente, não em presença, mas em pensamento. E estamos aí. As minhas mãezinhas que estão na live, beijo, força para vocês. Aos profissionais, meus colegas que estão no trabalho, ó, colegas de trabalho que estão na live, força na peruca, vamos embora. E que não é fácil, mas a gente está junto. Quando a gente une forças, a gente transforma. Né? Então, o conhecimento é para ser compartilhado e não individualizado. Então, vamos embora. É isso. Muito obrigada, Obrigada. gente. Boa noite para vocês. Tchau.